Galerinha do nono ano, bom dia, tudo bem? Vamos aí para mais uma viagem na história. Vamos viajar pelo tema da semana 1 do PET 3, cujo título é O Período da República Populista. Gente, essa República Populista é aquele período que vai de 46 a 64, ou seja, do governo Dutra ao golpe militar. Lembrando que o populismo é um fenômeno, né, que não ocorreu só no Brasil, principalmente em vários países da América, como a Argentina. No Brasil, o maior símbolo do populismo é Getúlio Vargas. As principais características de um líder populista é o carisma, né, a identificação com as massas, o apelo aí ao nacionalismo econômico, a criação de melhorias trabalhistas, né, de coisas que vão fazer com que eles consigam dialogar de alguma forma com essas massas. No Brasil, além de Vargas, né, nós temos o Eurico Gaspar Dutra, que está no período, apesar de não ter práticas totalmente populistas. Nós vamos ter aí depois Vargas, né, no seu governo democrático, Juscelino Kubitschek, na verdade, né, o construtor de Brasília. Vamos ter Jânio Quadros e João Goulart. E pós João Goulart, nós vamos ter aí o golpe da ditadura militar. Esses políticos tinham em comum isso aí que eu disse. De alguma forma, eles conseguiam dialogar, controlar as massas, né, e ser querido aí pelo povo. Eles tinham um carisma nato, né? No Brasil hoje nós podemos, por exemplo, falar não de populismo em si, mas um político que muito se assemelha às características populistas no Brasil seria Lula, né? Vamos então às atividades? Número 1. Explique com suas palavras a ideia de populismo. Como eu disse, o populismo trata-se de um fenômeno político, né, que ocorreu aí entre as décadas de 40 e 60, nos quais o candidato ele vai apresentar algumas características como carisma, forte identificação com as massas, uso de forte apelo ao nacionalismo, né, principalmente ligado à questão econômica aí. E eles vão conseguir dialogar e manipular essas massas. Lembrando que não é um fenômeno que ocorreu só no Brasil, o fenômeno da América Latina. E geralmente foi um fenômeno que ocorreu antes das ditaduras militares que vão ter na América Latina. 2. Faça uma breve pesquisa na internet ou no livro didático e caracterize. Letra A. O Plano SALT. Gente, o Plano SALT foi um plano econômico criado pelo governo Dutra em 1946, que envolvia as áreas da saúde, da alimentação, do transporte e da energia. Letra B, o plano de metas. O plano de metas foi criado no governo de JK e foi baseado no slogan 50 anos em 5. O foco principal era o desenvolvimento das indústrias de bens e consumo. Lembrando que JK, né, ele era um presidente nacional desenvolvimentista e ele foi responsável por trazer as montadoras da Volks, da Ford para o Brasil, por exemplo. C. Reformas de base. As reformas de base foi proposta por João Goulart, chamado de Jango, para áreas críticas e prioritárias, como educação, fiscal, eleitoral e agrária. Lembrando que essas eram áreas tão críticas e que a maioria dos grupos no poder não queria que mexesse, que foi aí o pretexto, né, para o golpe militar de 64. 3. É uma questão adaptada da Mackenzie. Com a renúncia de Jânio Quadros, setores militares resolveram impedir a posse do vice-presidente João Goulart. O Congresso e vários segmentos sociais, tendo à frente o governador Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul, desencadearam a mobilização popular e, diante da ameaça de guerra civil, contornou-se a questão com a emenda parlamentarista. Tais fatos dizem respeito a um importante acontecimento histórico dos anos 60, denominado letra A, Campanha das Diretas Já, letra B, Campanha da Legalidade, letra C, Milagre Brasileiro ou letra D, Abertura Democrática. Acertou quem colocou Campanha da Legalidade. Por quê? A briga era
era legal ou ilegal a posse de João Goulart, né? Ou impedir a posse dele era legal ou ilegal? Tinha o grupo que defendia e o grupo que queria que ele não tomasse posse por causa das suas tendências socialistas. A campanha das diretas já foi pós-ditadura, no final da ditadura, o milagre econômico brasileiro também na ditadura e a abertura democrática também na ditadura. Então, o único que fala do período antes da ditadura é a campanha da legalidade. Número 4 aí, né, da UFF. Vamos aí à questão. Após a renúncia de Jânio Quadros, greves e paralisações fortaleceram os movimentos de esquerda, provocando o período de tensões que antecedeu a queda de João Goulart. A derrubada do governo João Goulart em 1º de abril de 64 está inspirada na interpretação de que o país estava sendo campo de uma verdadeira guerra revolucionária. Segundo se afirmava, destinava-se a instaurar a República Sindicalista. Foi tirado do livro de Ottaviani, O Colapso do Populismo no Brasil. Vem a questão. O populismo no Brasil, a cuja crise o texto se refere, pode ser associado, letra A, ao processo de extinção dos partidos políticos e à proposta de substituí-los pelos sindicatos, letra B, a guerrilha praticada pelos movimentos de esquerda com vistas à implantação do socialismo, letra C, as aspirações das classes populares ao papel de protagonista no cenário político brasileiro, ou letra D, aos benefícios como o PIS e o PASEP concedidos às camadas populares no Brasil. Quando a gente lê essa questão, a gente fica em dúvida entre A e C, né? Só que quando a gente lê a A, na verdade, isso não existia. Os sindicatos, eles não iam ser, os partidos políticos, eles não iam ser substituídos pelos sindicatos. Não tinha uma política para isso. Isso era como que a elite via a participação do povo na política. Então, no fundo, o que a elite brasileira muito temia e que eles queriam barrar e conseguiram com o golpe de 64 é que as classes populares elas começassem a fazer parte do cenário político brasileiro. Porque até o governo de Jânio Quadros, o populismo dava poder a essas massas, mas era um poder controlado e manipulado. Quando João Goulart, que tem tendências socialistas, chega ao poder, então as áreas de esquerda, as ligas camponesas, elas vão agir com todo o radicalismo possível. Isso vai amedrontar os que estão no poder e vai dar munição para os militares terem apoio civil para dar o golpe de 64. Então, por isso, a letra C, a resposta correta. Meus amores, terminamos a nossa correção da semana 1, fechamos essa viagem na história. Ao corrigir, envie as fotos das atividades no Conexão Escola. Um forte abraço e até a próxima!